uma fronteira muito clara entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Mas mesmo assim como o ser humano há milhares de anos atrás, nós continuamos, de algumas formas, tendo medo dos mortos. A pergunta é, por quê? A essa pergunta, um historiador francês chamado Jean Delémont escreveu um livro chamado A História do Medo no Ocidente. Nesse livro, ele analisa o porquê de nós termos medo dos mortos. E é interessante porque eu comecei o vídeo falando que nós criamos hoje em dia, no Ocidente, no século XXI, uma fronteira muito clara entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Mas essa fronteira que foi estabelecida de maneira tão clara, ela é muito recente. Até muito pouco tempo atrás, não se havia essa fronteira entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Ou seja, mesmo depois de morto, era entendido que o cadáver ainda poderia influenciar positivamente ou negativamente no mundo dos vivos. Inclusive, existe uma obra do William Shakespeare em que um morto ele sangra quando o seu assassino chega perto. Isso não é recurso linguístico. De fato, havia a ideia de que isso poderia acontecer. Haviam juristas da época que analisavam e estudavam a capacidade jurídica dos mortos. Então, não havia uma clareza entre os dois mundos depois da morte da pessoa. E por isso se devia ter uma série de cuidados para aplacar a fúria dos mortos, para poder impedir que esses mortos viessem a intervir negativamente na vida dos vivos. Um outro caso muito interessante é que não havia uma clareza em quando esses mortos deixam de intervir. Se é depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, se é quando vira pó. Havia uma cultura em vários pontos da Inglaterra até 1958, ou seja, até recentemente, das pessoas oferecerem pão e leite para os mortos até 1 ano depois do seu falecimento. A gente sabe que essa cultura de oferecer alimentos para os mortos é extremamente comum. E ela segue nesse mesmo substrato cultural da gente aplacar a fúria dos mortos, da gente tentar agradá-los para que eles não venham intervir negativamente na nossa vida. O caso mais extremista, quando a gente fala de Europa, é o leste europeu. Até o século XX, você teve casos de vampirismo no leste europeu. Como assim, casos de vampirismo? Existia uma preocupação muito grande com os mortos, mas alguns mortos eram mais preocupantes do que outros. Se você morreu e você foi, na sua morte, você era um marido traído, ou então você era um bebê que não foi batizado, ou então você é um suicida, havia um medo muito grande dos suicidas, se por algum motivo a sua morte se acreditava que você teria motivos fortes para voltar e intervir negativamente na vida dos vivos, você era enterrado como um vampiro. E o termo vampiro, hoje em dia, ele tem áreas diferentes do que ele tinha nessa época. Quando eu falo vampiro, você pode pensar no Crepúsculo ou então no Drácula. O vampiro como nós concebemos hoje, ele foi criado pelo Bram Stoker, na obra Drácula. Antes disso, não havia uma clareza do que é um vampiro. O vampiro era um morto-vivo qualquer. Não havia nenhuma definição de mortos-vivos. O que se tinha era medo dos mortos. Esse morto não era charmoso, não brilhava no escuro e não tinha um volvo. Ele geralmente era inchado, estúpido, cheio de carrapato, azulado, e se tinha muito medo dele. Então, quando morria-se alguém e havia essa suspeita de que esse morto, por algum motivo, tinha pendência para voltar para o mundo dos vivos, se tomavam precauções. Por exemplo, se colocava uma estaca no seu peito para prender o morto ao caixão. É daí que vem o mito de que nós podemos matar vampiros com uma estaca no peito. Ou então se cortava a cabeça do morto, se enchia o estômago dele de pedras para ele ficar pesado, se enrolava o seu caixão em arame farpado, então em ervas, em plantas espinhentas. Então, o medo do morto voltar era tão grande que as pessoas tomavam precauções na hora de enterrar esse morto. E quando uma pessoa morria com esse tipo de problema, com esse tipo de dificuldade, e surgia uma peste, ou então se sumia alguma coisa, muitas vezes eles voltavam para o caixão do morto, exumavam o morto e queimavam o corpo. Até o século XX você teve casos de algo parecido ocorrendo pelo leste europeu. Inclusive, no caso dos suicidas, o medo era muito, muito grande. Quando uma pessoa se matava, ele era retirado de casa com a cara contra o chão e ele era arrastado com a cara no asfalto para que ele não pudesse lembrar o caminho de volta de casa, para que ele ficasse perdido. Um outro costume que a gente tem, que reflete esse medo dos mortos, é o luto. Quando a pessoa, um parente, um familiar, alguém morre, a gente tem o costume de se vestir de preto por algum tempo, e esse costume é para mostrar para o morto que ele não tem motivos para ter raiva, que as pessoas estão tristes pela sua morte.
Então, você se vestir de luto, você estar de luto, é uma herança desse substrato cultural fortíssimo de medo dos mortos que existiu durante milhares e milhares de anos. Eu estou falando muito da Europa porque o livro específico que eu li fala da Europa. O Jean Delémour, ele faz a análise da Europa. E esse medo dos mortos, que a gente está falando aqui, ele existe em todas as culturas. Ele faz parte daquilo que a gente chama de arquétipo universal de Jung. Há uma série de elementos culturais que os seres humanos compartilham independente do seu espaço. Por exemplo, vampiros, dragões, pirâmides, são elementos culturais que existem em diferentes regiões, diferentes territórios, em diferentes civilizações, que muitas vezes não tiveram um intercâmbio cultural. A grande questão é, nós somos seres humanos, então nós temos uma série de dispositivos cognitivos comuns, e nós, por esse motivo, chegamos a conclusões comuns. E o medo dos mortos, ele é um desses arquétipos universais. Na Nova Guiné, na África, por exemplo, os maridos, quando eles perdiam as esposas, eles andavam com um cacetete, para caso a esposa falecida viesse querer se vingar deles, ou então eles estivessem contra a mulher e ela quisesse, enfim, fazer mal a eles. Os australianos, aborígenes, eles tinham o costume de romper o fêmur dos mortos para que eles não pudessem voltar andando. Havia outra tribo africana que arrancava as orelhas dos mortos para que ele tivesse vergonha de aparecer mutilado. Então, há uma série de elementos comuns ao ser humano que faz com que a gente tenha esse temor, tenha esse medo muito grande com relação aos mortos. Um caso que eu acho muito interessante é que na França, até pouquíssimo tempo atrás, quando a pessoa morria, dava uma moeda ao morto. Ele era enterrado no caixão, e junto do caixão você vai ter uma moeda. E essa moeda era dada para comprar os bens dos mortos. Então, olha, você não pode voltar e reivindicar os seus bens, porque eu estou comprando esses bens com essa moeda. Algo parecido acontecia na cultura grega, quando você também dava uma moeda para o morto, mas no caso específico da Grécia, você vai ter essa moeda ao morto para que ele pudesse pagar o barqueiro. Porque na cultura grega, você vai ter um barqueiro que leva os mortos pelo Rio dos Mortos. Então, ambas as culturas vão dar uma moeda para os mortos por motivos diferentes. E um medo muito grande, não só dos mortos, mas um cuidado muito especial sempre com o último morto do ano, que era chamado de o ceifeiro. A última pessoa que morre no ano, ela tem um destaque especial por ser entendido que ela vai liderar os mortos. E é engraçado, porque eu estava lendo alguns artigos sobre esse assunto, que eles falam, por exemplo, que ainda é cultural em algumas regiões da Europa, que você não varra a casa em alguns horários, que são os horários entendidos que os mortos podem estar andando pela casa, são os horários dos mortos. Você pode passar a imagem de estar enxotando ele. Na Sicília, quando alguém morre, as pessoas, quando estão velando pelo morto, eles abrem o telhado da casa para que o espírito possa sair. Então, nós ainda temos fortes substratos culturais de uma crença que até muito pouco tempo era muito forte nas nossas vidas. É muito recente essa separação do mundo dos vivos e do mundo dos mortos, e que esses dois mundos não podem um sobrepor ao outro. Recentemente nós estamos vendo uma nova roupagem. Nós estamos vendo vampiros e fantasmas com uma roupagem diferenciada. Nós estamos vendo eles como se fossem galãs. Tem o Edward do Crepúsculo, tem o filme Ghost, que o marido da mulher morre, e ela meio que consegue entrar em contato com ele de maneira positiva. Bram Stoker foi a primeira pessoa a pegar esse mundo dos mortos, a pegar esse elemento do vampiro e tentar reinterpretá-lo. Recentemente, Hollywood e a indústria cinematográfica como um todo está investindo muito nisso. Nós temos cada vez mais esses elementos aterrorizantes do passado com nova roupagem. Nós temos o Edward do Crepúsculo, nós temos o filme Ghost, que o fantasma do marido da mulher volta para ajudá-la. Nós temos até o Lúcifer gostosão, né? Nós temos a imagem do demônio, aquela série Lúcifer, em que ele é gostosão. Mas a grande verdade é que esses elementos aterrorizantes do passado ainda sobrevivem no nosso substrato cultural. Mesmo que aparentemente nós sejamos uma sociedade civilizada que não tem medo dos mortos, porque entende que não há nenhuma possibilidade deles intervirem no nosso mundo.